Nova York, 17 de maio de 1884. É uma noite comum, exceto pelo fato de que 21 elefantes estão prestes a marchar pela ponte mais famosa do mundo. Na frente, um gigante de 7 toneladas chamado Jumbo. Atrás dele, 20 companheiros de circo, além de 17 camelos. E nos dois lados, milhares de espectadores observando uma das maiores demonstrações de engenharia da história. Mas por que alguém colocaria uma manada inteira de elefantes em uma ponte? A resposta está em uma tragédia que aconteceu exatamente um ano antes. Uma tragédia que começou com um grito. Meados do século XIX, Manhattan e Brooklyn eram cidades separadas, divididas pelo East River, Milhares atravessavam diariamente em ferris superlotados, perigosos e pouco confiáveis. Durante invernos rigorosos, quando o rio congelava, a travessia se tornava impossível. Nova York precisava desesperadamente de uma ponte. Em 1867, um engenheiro imigrante alemão chamado John Augustus Roebling apresentou um projeto audacioso, uma ponte suspensa sobre o East River. Mas não qualquer ponte. Seria a maior ponte suspensa do mundo, menos com um vão principal de quase 500 metros, torres de 84 metros de altura e a primeira a usar cabos de aço. Um feito nunca antes realizado, 3 de janeiro de 1870. A construção começa. Mas apenas 6 meses antes, em junho de 1869, o próprio John Roebling sofreu um acidente terrível. Enquanto fazia levantamentos no local da ponte, seu pé foi esmagado por uma balsa contra uma estaca de madeira. Seus dedos foram amputados. Ele recusou o tratamento médico adequado, preferindo uma terapia com água. 24 dias depois, em 22 de julho de 1869, John Roebling morreu de tétano. Seu filho, Washington Roebling, de apenas 32 anos, assumiu como engenheiro-chefe. Washington era brilhante. Ele projetou os 2 enormes caixões pneumáticos que se tornariam as fundações das torres, estruturas gigantescas de madeira cheias de ar comprimido que permitiam aos trabalhadores escavar o leito do rio. Mas trabalhar nos caixões era mortal. Em 1870, um incêndio eclodiu dentro de um deles. Washington entrou para dirigir pessoalmente os esforços de extinção. E em 1872, após trabalhar 12 horas seguidas dentro do caixão sob pressão, Washington subiu à superfície rápido demais. Ele desmaiou imediatamente. Doença de descompressão, conhecida como Debendes. A condição deixou Washington parcialmente paralisado, temporariamente cego, surdo e mudo. Ele nunca mais conseguiria visitar o canteiro de obras pessoalmente. O projeto parecia condenado. Mas havia alguém preparada para salvar a ponte. Emily Warren Roebling, esposa de Washington. Emily Warren nasceu em Cold Spring, Nova York, em 1843. Filha de um político, recebeu uma educação incomum para mulheres da época. História, astronomia, álgebra. Em 1864, durante a Guerra Civil, ela conheceu Washington Roebling, que servia como oficial de engenharia, sob o comando do irmão dela. Eles se casaram em janeiro de 1865. Em 1867, quando John Roebling estava projetando a Brooklyn Bridge, Washington e Emily viajaram juntos para a Europa para estudar os caixões menos a tecnologia que permitiria construir as fundações sob o rio. Emily estava grávida. Seu filho, John Arthur Roebling II, nasceu na Alemanha durante a viagem. Quando Washington ficou incapacitado, Emily assumiu da janela de seu quarto na rua Columbia, no Brooklyn. Washington observava a construção através de um telescópio. Ele ditava instruções para Emily, que as levava aos engenheiros no canteiro. Mas Emily não era apenas uma mensageira. Sob orientação de Washington, ela estudou matemática avançada, cálculos de curvas catenárias, resistência de materiais, especificações de pontes e os detalhes da construção de cabos. Ela passou os próximos 11 anos supervisionando a construção da Brooklyn Bridge, visitando o canteiro diariamente, lidando com políticos, engenheiros, competidores, contratantes e fornecedores. Para muitos, Emily Roebling se tornou a verdadeira engenheira-chefe. Em um tempo em que mulheres não podiam nem votar, muito menos trabalhar em engenharia, Emily gerenciava um dos maiores projetos de construção do mundo. Ela se tornou a primeira engenheira de campo dos Estados Unidos. Após 13 anos de trabalho árduo, aproximadamente 27 mortes durante a construção e um custo de 15,5 milhões de dólares, menos mais do que o dobro do orçamento original, menos a Brooklyn Bridge finalmente estava pronta. 24 de maio de 1883. A noite de Nova York explode em luz. 14 toneladas de fogos de artifício iluminam o céu para celebrar a conclusão do que foi chamado de oitava maravilha do mundo. A maior ponte suspensa já construída. O presidente Chester Arthur atravessa de Manhattan para Brooklyn, onde encontra o prefeito Satchel. Emily Warren Roebling foi a primeira pessoa a atravessar a ponte de carruagem, carregando um galo vivo em seu colo, um símbolo de vitória. No primeiro dia, 1.800 veículos e 150.300 pessoas
atravessaram a única ligação terrestre entre Manhattan e Brooklyn. Mas a celebração durou pouco. 30 de maio de 1883. Memorial Day. Apenas 6 dias após a inauguração. Entre 15.000 e 20 mil pessoas caminham pela ponte, aproveitando o feriado. Por volta das 4 da tarde, uma mulher tropeça e cai nas escadas de madeira do lado de Manhattan. Outra mulher grita, alto no topo dos pulmões. As pessoas ao redor pensam que a ponte está desabando. Pânico instantâneo. Todos tentam sair ao mesmo tempo. O estreito passeio central, com apenas 4,5 metros de largura, vira uma armadilha mortal. Pessoas empurrando de ambos os lados como um torno se fechando. Em minutos, corpos se empilhavam com até 4 pessoas de altura nas escadas. Homens, mulheres e crianças, presos contra as grades de ferro. Testemunhas descreveram sangue jorrando de narizes e ouvidos devido à compressão. O New York Tribune relatou pilhas de pedaços esmagados de humanidade ao pé das escadas. Trabalhadores da ponte finalmente conseguiram cortar parte da grade de ferro, permitindo que as vítimas escapassem para os trilhos dos bondes abaixo. Mas era tarde demais. 12 pessoas morreram, mais de 35 ficaram feridas. O pior, a ponte era perfeitamente segura, havia sido construída para ser 6 vezes mais forte que o necessário. Com capacidade de 18.700 toneladas, o equivalente a mais de 2.500 elefantes africanos. Mas o pânico não se importa com fatos. O rumor da suposta instabilidade da Brooklyn Bridge correu solto pela cidade. E foi aí que entrou P.T. Barnum. Phineas Taylor Barnum, o maior showman da América, fundador do circo que se tornaria o Ringling Bros. and Barnum and Bailey Circus. Em 1883, antes mesmo da inauguração da ponte, Barnum tinha feito uma oferta $5.000 para desfilar seus animais de circo pela ponte como publicidade. As autoridades recusaram, mas após o desastre do Memorial Day, mudaram de ideia. 17 de maio de 1884, quase exatamente um ano após a tragédia, a noite cai sobre Nova York. Às 9h30 da noite, uma procissão extraordinária emerge do ferry no pé da Cortlandt Street, em Manhattan. 21 elefantes, 7 camelos, 10 dromedários, liderados pelo próprio Jumbo, o elefante mais famoso do mundo. Jumbo tinha nascido no Sudão por volta de 1860. Sua mãe foi morta por caçadores, e ele foi capturado ainda filhote. Passou pelo Jardim des Plantes em Paris, depois pelo Zoológico de Londres, onde deu passeios nas costas para milhares de crianças, incluindo as da Rainha Victoria. Em 1882, Barnum o comprou por $10.000. Causando protesto público na Inglaterra. Jumbo tinha mais de 3 metros de altura no ombro. Alguns diziam 4 metros. Pesava 7 toneladas. Era tão grande que seu nome entrou para a língua inglesa. Jumbo passou a significar gigante. E ali estava ele atravessando a Brooklyn Bridge. Os outros elefantes arrastavam os pés, levantando as trombas e fungando a cada trem que passava. Segundo o New York Times, muitos pesavam mais de 4.500 quilos cada. O peso combinado dos 21 elefantes? Aproximadamente 60 toneladas. Milhares de espectadores observaram das margens do rio. As luzes elétricas da ponte iluminavam os arcos contra o céu noturno. O Times escreveu, para as pessoas que olhavam do rio para o grande arco de luzes elétricas, parecia que a Arca de Noé estava se esvaziando sobre Long Island. A ponte não tremeu, não balançou. Não mostrou o menor sinal de fraqueza. Era publicidade brilhante para Barnum, menos propaganda, inestimável para seu circo, mas também foi um teste de engenharia legítimo. Se a ponte aguentava 21 elefantes, marchando juntos, certamente aguentaria pessoas. A confiança do público foi restaurada. Tragicamente, Jumbo não viveria muito mais. Em 15 de setembro de 1885, pouco mais de um ano depois da travessia da ponte, ele morreu atropelado por um trem no Canadá. Barnum, sempre o showman, mandou taxidermizar o corpo e continuou exibindo-o por anos. Hoje a Brooklyn Bridge permanece como um ícone de Nova York. Mais de 4 milhões de turistas caminham por sua passarela de madeira todos os anos. A mesma onde 12 pessoas morreram em 1883. Ela foi designada Marco Histórico Nacional em 1964. Sobreviveu a guerras, tempestades, milhões de veículos e bilhões de pedestres ao longo de 140 anos. A ponte foi construída por John Roebling, que nunca a viu pronta, por Washington Roebling, que a supervisionou de sua cama, e por Emily Warren Roebling, que se tornou engenheira quando mulheres não podiam ser engenheiras. Custou 27 vidas durante a construção, e mais 12 em uma tragédia causada não por falha de engenharia, mas por medo. Um lembrete de que às vezes o perigo não está na estrutura, mas no pânico. E em uma noite de maio de 1884, 21 elefantes provaram o que os engenheiros já sabiam. A Brooklyn Bridge era menos, e é,
uma das estruturas mais sólidas já construídas pela humanidade. Não porque elefantes a atravessaram, mas porque ela foi projetada desde o início para durar para sempre. Uma ponte construída por visionários, testada por elefantes e eternizada pela história. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima.